Vocês têm noção que a única música solo da Nicole Scherzinger que foi top 10 na Billboard nem tem o nome dela? E que apesar dela cantar o refrão inteiro, é capaz de 99% das pessoas nem saber que é ela que tá ali? Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e deixa eu fazer aqui uma perguntinha pra vocês. Em algum momento você já se pegou observando que aquela música que foi lançada aparentemente solo, ouvindo ela com mais atenção, tinha ali um outro vocal que te soava bastante familiar? Ou, no extremo oposto, aquela faixa que foi anunciada como um feat, na hora em que você foi ouvir, não era exatamente aquilo que você estava esperando? Eu sou capaz de apostar que sim. Considerando que cada artista é dono da sua própria obra, não há uma regra clara do quanto um artista convidado precisa participar de uma música para que ela seja considerada uma colaboração nos moldes mais comuns que a gente conhece. Vai muito da forma como cada trabalho foi criado, além do que simplesmente cantar junto. No entanto, quando essas parcerias acontecem entre dois artistas vocais, há algo que sempre gera uma surpresa independente da forma em que ela aconteça. Você fica surpreso quando o nome de alguém é acreditado como feat em uma música e os seus versos estão longe de ser proporcionais, mas de uma outra forma a gente também fica surpreso quando descobre que alguém gigante saiu de casa para gravar algo, chegou lá, a parte era minúscula e ainda sequer foi acreditado. No vídeo de hoje a gente tem aqui uma listinha que junta justamente os dois lados dessa moeda, porque se em alguns casos a gente fica se perguntando, mas por que essa pessoa não foi creditada se ela tá lá, eu tô ouvindo a voz dela, por que não tem o nome dela ali no crédito? Em uma outra situação praticamente igual, a gente fica se perguntando, mas por que ela foi creditada se ela participa tão pouco? Vamos aqui relembrar e analisar vários desses casos, mas antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, quando não tem vídeo por aqui, basta dar uma olhadinha lá no TikTok ou no Instagram, que sempre tem coisa por lá. Tô no Twitter também, link de todas elas aqui na descrição, e bom, agora sim, vamos lá. Começando então por ela, que tem no seu currículo esses dois lados da moeda, cara, eu tenho certeza que muita gente daria a vida pra ter pelo menos uma música, e já seria muito, né? Ter uma música ali com aquela tag Feat Beyoncé na sua discografia. Imagina só a atenção que isso não ia chamar só por simplesmente ter ali o nome dela, mas curiosamente, algumas pessoas que tiveram essa oportunidade trabalharam essa colaboração quase que de forma secreta. Poucos artistas são tão cultuados por outros artistas, principalmente em uma idade tão jovem quanto a dele, quanto o Frank Ocean, e após, por diversas vezes expressar o quanto ela o admirava, em 2016, Beyoncé topou participar de uma forma bem discreta do álbum Blonde, fazendo backing vocal na faixa Pink and White. No ato do lançamento do disco, a participação da Queen Bee sequer foi anunciada em algum lugar, foi tudo trabalhado de uma forma bem discreta mesmo. Tanto que, apesar de muita gente já deduzir que ela fazia parte da música, de muita gente já desconfiar que ela estava nessa música, porque ali no finalzinho de Pink and White, quem já ouviu sabe identificar muito bem a parte em que ela entra. Fica bem perceptível a participação dela. A confirmação de verdade só veio mesmo quando a versão física do disco saiu e nos agradecimentos do encarte, lá constava o nome dela. Previamente, Beyoncé e Frank Ocean já haviam colaborado de forma mais tradicional, vamos dizer assim, na faixa Superpower do seu auto-intitulado álbum de 2013, além do Frank também ser um dos compositores de I Miss You do álbum 4. Então acho que só por aqui já dá pra perceber que eles têm uma relação bem íntima a ponto de nem tudo que eles fazem ser necessariamente algo que precise ser comercialmente trabalhado. Agora, um outro clássico caso em que a Beyoncé atuou como back vocal é o mega hit Hymn for the Weekend do Coldplay. Esse que já não é tão secreto assim, né, já que ela até participou do clipe, e nesse caso a maior surpresa talvez seja quando o pessoal descobre que ela não é oficialmente uma participação na música. E oficialmente talvez nem seja a melhor palavra, porque na prática ela realmente participa da música, né, ela tá ali cantando, a gente escuta a voz dela, ela tá ali no clipe, mas não consta o nome dela nos créditos de Hymn for the Weekend. Agora, do outro lado da história, a Beyoncé também tem aí vários grandes nomes que já atuaram como back vocal pra ela, e um que a gente pode pegar aqui como o maior exemplo de todos é ele mesmo, Justin Timberlake. Oficialmente, o único dueto que há aí entre essa dupla é a faixa Until the End of Time, lançada em 2007 como uma faixa bônus do relançamento do disco Future Sex Love Sounds. No entanto, essa não foi a única vez que eles estiveram em estúdio juntos. Um dos principais colaboradores do Beyoncé de 2013, além de participar da composição e produção, Timberlake ainda pode ter a sua voz ouvida no disco nas faixas Blow e Partition,
totalizando ao todo 3 músicas onde é possível, muito ou pouco, conferir aí um dueto entre eles. O Justin, aliás, é até um caso à parte, porque além da sua carreira como cantor, ator, enfim, tudo que o Justin faz, ele também se especializou como um produtor bastante influente para outros artistas, tanto até que eu imagino que muita gente nem tem assim a noção do tanto de pessoa que ele já produziu, e em muitos casos deixando ali um vocalzinho também. Só pra gente citar aqui alguns exemplos, no terceiro álbum de estúdio da Britney Spears, o álbum intitulado Britney, ele participa como cantor e back vocal na faixa What It's Like to Be Me. No Echo da Leona Lewis, ele aparece na faixa Don't Let Me Down. Apesar de também não acreditado, Rehab da Rihanna já não é tanto segredo assim, né? Porque ele também participa do clipe, facilitando ali até a hora de encontrar as partes em que os vocais dele aparecem na música. E tudo isso além de colaborações nos mesmos moldes com nomes como Jay-Z, T.I., Jamie Foxx, dentre vários outros. Uma que, no entanto, vale um destaque especial é o álbum Hard Can, da Madonna, onde apesar da colaboração entre os dois no super hit 4 Minutes ser aí amplamente conhecida, talvez algo que nem todo mundo saiba é que o Justin foi um dos produtores executivos desse disco, e além de 4 Minutes, a sua voz também é perceptível em faixas como Miles Away, Dance Tonight, Spanish Lesson, Devil Recognize You e Voices. Ou seja, metade do álbum. Assim como a Beyoncé, a Madonna também tem aí vários grandes nomes de peso que já participaram das suas músicas fazendo backing vocal pra ela, mas uma que eu acho bem interessante citar aqui, porque essa é uma que eu acredito que só quem é aquele fã mesmo de verdade tem conhecimento, é a participação do Lenny Kravitz ao longo de toda a música em Justify My Love. Mas continuando aqui com esse gancho do Timberlake, é bem comum quando você é um cantor que também compõe e produz para outros artistas, várias vezes você também acaba deixando ali um pouquinho da sua voz. Nesse segmento a gente tem, por exemplo, a Cia, que tem aí uma lista enorme de composições para outros gigantes, mas entre algumas músicas que também é possível ouvir a voz dela, mesmo sem a tag do feat, a gente pode citar aqui Pretty Hurts, da Beyoncé, Can't Bow, da Lea Michele, Perfume, da Britney Spears, várias outras. Já a Charli XCX tem, por exemplo, Same Old Love, com a Selena Gomez, que é bem perceptível até, talvez até mais do que a própria I Love It, onde o nome dela consta como um feat, mas é muito interpolado os seus vocais com a das meninas do Icona Pop. Talvez, para não soar tão parecida com Fancy, em Bag For It, parceria da Iggy Azalea com a Mo, a Charli não é nem creditada como back vocal, mas sim como vocais extras, porque a voz dela tá realmente muito alta nessa música, e isso também só pra citar algumas. De Ravenna, da Camila Cabello, a Hollaback Girl, da Gwen Stefani, quem também tem uma listinha bem grande como back vocal para outras estrelas é o Pharrell, onde na maioria delas acontecem quando ele também é o produtor de algo. Enfim, não é uma regra, não é sempre que isso vai acontecer, mas é bem comum quando essa galera já tá ali, familiarizada, enturmada com algum trabalho, acabar deixando uma assinatura extra quando é necessário, para dar ali um charme a mais. Mas também nada além disso para também não passar do ponto. Muitas vezes um cantor de apoio é alguém que tá ali só esperando uma oportunidade para poder brilhar por conta própria, e apesar desse título, backing vocals de luxo ser algo que eu acredito que seja bem autoexplicativo, eu também acho justo citar aqui alguns que, no momento em que eles aconteceram, o outro lado da história, ainda eram ali apenas sonhadores, mas que hoje são aí nomes que dispensam apresentações. Um dos maiores hits da carreira da Miley Cyrus por muito pouco, quase que não chegava nas suas mãos. Isso porque, a princípio, Jessie J tinha a ideia dela mesma gravar Party in the USA, uma música que ela escreveu sobre a sua perspectiva como uma imigrante, chegando aos Estados Unidos em busca de um sonho. E é engraçado porque, apesar da versão da Miley ser aí, obviamente, icônica, a música parece que tem até um outro peso, um outro significado quando é a Jess cantando, quando ela explica a história por trás dela. I've never ever been signed in the UK. I was signed in America. And they sent me to LA for 3 months, and I got in the car from the airport in a cab and a Jay-Z song was on. Went to the studio and they were like, what do you want to sing about? And I was like, I want to sing about my life right now. I hopped off a plane at LAX with my tea and my cardigan. Welcome to the land of fame and sex. Whoa, am I gonna fit in? I jumped in the cab and the driver's on the left side. Look to my right and I see the Hollywood sign. On my days there's Macy's. Everybody seems so crazy.
Óbvio que algumas adaptações foram feitas na letra para que a Miley pudesse gravar, já que Party in the USA saiu quando ela ainda era uma adolescente, mas um detalhe é que a demo da Jessie foi utilizada como base para a versão final, deixando um pouquinho dos seus vocais nessa versão que hoje, até hoje, né, o mundo inteiro ainda canta. Posteriormente, a Jessie encontrou seu próprio lugar ao sol, tal qual como Katy Perry, que antes do lançamento do One of the Boys, teve um álbum inteiro de pop rock descartado pela gravadora, mas ao invés dessas músicas irem pro limbo, elas foram regravadas por nomes como Kelly Clarkson, Selena Gomez e, novamente, Miley Cyrus, sendo até possível conferir, mesmo que com um pouquinho de dificuldade, parte dos vocais da Katy em faixas como Rock God, da Selena, e Breakout, da Miley. Essa é uma história bem parecida com a da Stefani Germanotta, a.k.a. Lady Gaga, que antes de ser a sua própria estrela, antes de brilhar por conta própria, também escreveu aí músicas para vários nomes, e uma que eu escolhi para citar aqui é uma que nem foi um hit, nem foi single, algo do tipo, mas cara, é quase um feat de verdade entre as duas. Na edição Deluxe para a Europa do seu álbum de 2008, o Circles, olha só que específico, faixa bônus da versão Deluxe para Europa. A Britney incluiu a faixa Quicksand, que assim, dado a época em que a música foi gravada, a gente até entende o motivo da Gaga ter sido creditada apenas como compositora, nem Just Dance ela tinha ainda. Mas cara, se você não conhece essa música, vai lá conferir, porque melhor do que eu falar é você mesmo ver. E já que falamos na Gaga, vamos aqui continuar com ela, só que agora do outro lado da moeda, de uma outra perspectiva. Um baita hino de aceitação e valorização da autenticidade de cada ser humano, lançado em 2011, Lady Gaga já sabia que iria fazer história com Born This Way antes mesmo da música sair, e para essa celebração, cada mínimo detalhe da música foi pensada minuciosamente, incluindo até a participação da Tamar Braxton cantando o refrão inteiro junto com ela. Algo que, na verdade, vamos ser sinceros, quase ninguém consegue perceber com todos os instrumentos que a versão final contém, mas olha só como, isolando os vocais, o tanto que a Tamar brilha cantando essa música. Tudo bem que na versão final, com todos os instrumentos, além do vocal principal da Gaga, é bem impossível perceber que a Tamar Braxton tá ali. Mas uma boa prova de como a forma como cada trabalho é criado pode influenciar diretamente na hora de dar os créditos, na hora de distribuir os créditos, a gente pode ver no nosso próximo exemplo com 4 5 Seconds. Penso que muita gente acredita que o Paul McCartney só entrou ali por tocar instrumento e ter ajudado a compor a música, mas na verdade esse rolê vai muito mais além do que isso. Paul McCartney já era um grande fã do Kanye West e em setembro de 2014 ele recebeu um convite para os dois testarem uns sons e ver se eles conseguiam fazer algo juntos. Só que, na cabeça do Paul, esse encontro tinha sido um pouco em vão, porque apesar dele ter curtido o tempo que ele passou com o Kanye, ele achou que nada tinha saído dali. Eles rabiscaram uns versos, o Paul mostrou alguns acordes que ele tinha pro Kanye, eles também fizeram ali algumas melodias, mas o Paul voltou pra casa achando que nada tinha acontecido. Eis que pouco depois do Natal daquele mesmo ano, com aquele pingo de material que eles tinham, pelo menos na cabeça do Paul, né? O Kanye transformou aquilo em 9 músicas, da qual 3 foram lançadas, sendo elas All Day, Only One e, claro, 4 5 Seconds. O Kanye pegou todos os mínimos detalhes do que o Paul havia mostrado pra ele e, apesar de 4 5 Seconds ter sido o maior hit, na minha opinião, o mais surpreendente foi o que ele fez com All Day, porque o cara literalmente pegou um assovio que o Paul deu e transformou aquilo em toda a melodia de All Day. Didn't appear to really notice, and then after Christmas I get this track back, and it's like dun, 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 dun. He's taken my melody, and he's made it like seriously urban, and that was a thing called All Day. Yeah. Tudo bem que além de em 4 5 Seconds o Paul ter vários vocais, porque pra quem não sabe, todas aquelas vozes distorcidas que ecoam ali no fundo da música são ele cantando, ainda que muita gente até hoje acredite que não faz ali tanto sentido o nome dele aparecer nessa música, a verdade é que até a Rihanna chegar, a Rihanna que no caso tem os vocais principais da música, chegar no rolê, tudo isso já havia acontecido para que essa música existisse.
Mas bom, agora que a gente já passou por vários contextos do que pode ou não definir o que vai ou não ser um feat, quando a participação vocal do artista convidado não é ali algo tão perceptível aos ouvidos do público, temos aqui ainda mais um segmento que pra esse, nossa, eu peguei 2 exemplos cujos resultados não poderiam ser mais opostos. Apesar da gente já ter falado bastante sobre o Justin Timberlake, um outro caso bem famoso dele é a sua participação em Where's the Love, do Black Eyed Peas, onde ele basicamente canta o refrão inteiro da música, que aliás ele também ajudou a compor, e ainda assim o nome dele não foi creditado. Na época o Justin estava no meio da divulgação do seu primeiro álbum solo, logo após a saída do NSYNC, e a princípio a gravadora nem queria liberar a participação dele com receio de prejudicar essa imagem solo dele que estava começando a ser trabalhada. O Justin era amigo do pessoal do Black Eyed Peas e gravou a música sem a gravadora saber, e daí se criou todo esse impasse. E qual foi o resultado de tudo isso? No fim das contas, os vocais foram liberados, mas sem autorização para citar o nome dele. Bom, deu tudo certo, a música foi um sucesso, todo mundo sabia que era o Justin, e no fim das contas os dois lados saíram vencendo, porque o Justified, o álbum solo do Justin, foi aí um sucesso, e com Where Is The Love, o Black Eyed Peas finalmente atingiu o mainstream. Já do outro lado da história, em 2010, o Flo Rida emplacou um dos maiores hits mundiais com o single Club Can't Handle Me, e eu não sei se essa é uma informação que todo mundo tem conhecimento, mas vocês aí, sabiam que aquele vocal feminino no refrão da música é da Nicole Scherzinger? E que o nome dela só não foi creditado porque a gravadora estava muito focada no projeto solo dela após o fim do Pussycat Dolls? Gente, eu juro que às vezes parece que o universo conspirou contra essa gata e as escolhas que ela e o time dela fizeram. Porque de We Found Love da Rihanna, a On The Floor da Jennifer Lopez, até Just Dance da própria Gaga, que a gente acabou de citar, todas essas músicas poderiam ter sido gravadas pela Nicole e ela, em algum momento, acabou deixando passar. E até quando ela finalmente aceitou algo que poderia ter sido super positivo para sua carreira solo, ainda assim tomaram uma decisão que não deixou ela ser beneficiada. Vocês têm noção que a única música solo da Nicole Scherzinger que foi top 10 na Billboard nem tem o nome dela? E que apesar dela cantar o refrão inteiro, é capaz de 99% das pessoas nem saber que é ela que tá ali? Considerando que o mundo inteiro já sabia quem era ela, não precisava mais apresentar a Nicole Scherzinger pro mundo porque todo mundo já sabia quem era ela. Imagina se o nome dela tivesse ali no feat, tal qual do David Guetta tá, se ela tivesse participado do clipe, participado da divulgação e tudo mais. Tudo isso teria sido um gancho muito bom pra depois ela engatar o álbum dela, mas né, escolhas. Where's the Love, Club Can't Handle Me foram aí 2 grandes sucessos, a mesma estratégia foi aplicada nos 2 casos, só que pro Justin Timberlake deu aí muito certo, mas pra Nicole, nem tanto assim. Mas bom, imagino que vocês devem ter se perguntado em algum momento, mas por que esse tema justo agora? Aconteceu algo específico pra gente estar falando sobre isso? Então, encerrando com ela, que também abrange muito bem todos os lados desse tópico que a gente já falou por aqui hoje, quando Midnights foi lançado, muita gente já foi ali, ó, direto em Snow on the Beach para conferir essa tão aguardada parceria da Taylor Swift com a Lana Del Rey, mas o fato de um fã-clube da Lana ter precisado isolar os vocais dela para que muita gente finalmente pudesse perceber aonde que ela participa da música, eu acredito que já mostra aí que esse não foi o tipo de feat que muitos estavam esperando. Só que no caso da Taylor, eu acho que a gente pode tentar analisar de uma forma mais individual, pois há uma maneira muito específica na forma em que ela trabalha. E tipo, a impressão que dá é que a gente sabe que ela não costuma trabalhar com tantas pessoas, né? Geralmente é uma equipe muito reduzida que os álbuns dela têm. O Speak Now, por exemplo, é um disco onde ela escreveu todas as músicas sozinha, e na produção ela convidou apenas uma pessoa, no caso Nathan Chapman. E daí o que eu penso, eu acho que ela valoriza tanto qualquer mínima participação que alguém faça em uma música dela, que ela acaba acreditando naquilo da maior maneira possível. Porque, por exemplo, no caso de Breathe com a Colby Caleb, só o fato da Colby também ser uma das compositoras da música, a gente já entende que esse daí foi um processo mais íntimo, vamos dizer assim, e que por mais que na hora de ouvir os vocais dela seja mais pra harmonizar a melodia, meio que já não tem o que contestar. Mas no caso de No Bar No Crime com as meninas do Rain, que elas não são creditadas como compositoras, é algo tão sutil como vários outros casos que a gente já citou aqui hoje, mais até do que alguns, na verdade. E ainda assim, elas foram lá acreditadas como feat principal. Com isso, eu acho que a gente entende que não há certo ou errado nesses casos e vai mais do comum acordo entre as duas partes.
Algo que é engraçado, no entanto, é que ela não faz essa mesma cobrança quando ela tá no trabalho dos outros. Quando a gente olha para a discografia completa da Taylor Swift, em um primeiro momento pode até parecer que ela é uma pessoa que não curte tanto fazer parcerias como artista convidada, mas na verdade ela tem até mais do que muita gente pensa. Tirando as mais conhecidas como Both of Us com B.O.B. e Two Is Better Than One com a banda Boys Like Girls, além do já clássico conhecido caso de This Is What You Came For do Calvin Harris com a Rihanna, que além de compor, ela também deixou algumas pequenas harmonizações na versão final que foi lançada, há casos onde a gente consegue notar ainda mais nitidamente a participação dela, porque This Is What You Came For, cara, só depois que ela falou que a gente foi notar, né? Mas aqui há casos como Best Day of Your Life, da Kelly Pickler, e Half of My Heart, do John Mayer. No caso de Best Day of Your Life, a gente nem precisa ir muito longe, né? Porque, pra quem não sabe, essa é uma música que ela descartou de um dos seus trabalhos e acabou passando ela pra Kelly. E apesar de não constar o seu nome como feat, ela até apareceu no clipe da música cantando as suas partes, já pra facilitar ali quem quiser saber onde que ela participa na música. E no caso da faixa com o John, apesar de oficialmente não constar o nome dela como uma parceria, como uma colaboração e tudo mais, cara, é tão fácil de perceber onde que ela aparece, porque é um contraste muito forte do vocal do John com o dela, que eu acho que nem tem o que discutir. Quer dizer, né, eu acho que é quase um caso igual ao de Snow on the Beach, que todo mundo sabia que ela não participava da música, mas muita gente não sabia exatamente aonde. Mas que com um pouquinho de atenção você consegue pegar. O lance que mais diferencia essas duas é que essa é justamente uma das raras músicas, talvez até uma das únicas, onde a Taylor canta algo que ela não compôs, o que é aí uma dinâmica totalmente diferente de Snow on the Beach, né? Que, como a gente bem já falou no nosso vídeo sobre o Midnights, até soa como um dos singles da própria Lana, como Love, e isso tanto em temática quanto em estética. Eu vi aí que muita gente fez piada com esse assunto, quanto a Taylor chamar o pessoal pra gravar e não deixar eles cantar. Ela tem aí um pequeno histórico, né, de casos como parecidos, né, com esse de Snow on the Beach. Mas ó, eu acho que deu pra gente perceber que se a gente for realmente parar pra olhar, ela até valoriza demais quem trabalha com ela. Colocou uma vozinha? Pode colocar aí o nome como feat. Vamos dividir aí os lucros dessa música. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!